Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Bom dia. Vou começar apresentando o nosso time aqui. Emerson já esteve em outros webinars, está aqui novamente, nosso gestor de negócios. Legal. Convidado especial, Robson Carreira. O patrão de hoje. Bom dia. Prazer enorme. Vamos lá. E a Dani, que não se apresenta. Mas ela é nossa consultora, time de negócios, uma carreira gigante de remuneração. Sabe tudo. É um timaço aqui, ó. Maravilha, pessoal. Então, só pra gente também deixar bem claro, já aqui avisar vocês, a gente quer receber as perguntas. O Emerson hoje tá no controle dessas perguntas, então mandem as dúvidas, a gente vai, à medida do possível, colocando aqui no meio da nossa discussão para ir enriquecendo aqui o nosso tema, tá bom? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre remuneração variável, um tema que está em alta no RH, a gente tem ouvido falar muito sobre isso, a gente tem desenvolvido diversos projetos com relação a esse tema, né? Sempre muitas dúvidas, e hoje a gente quer enriquecer um pouquinho mais isso, né? Entender um pouquinho mais de como é que a gente pode reconhecer as pessoas acima de uma 100%, uma mediana, né? Sem onerar a folha de pagamento, né, Robson? Então, eu queria, assim, aqui a gente já está até colocando aqui os temas que a gente vai abordar aqui durante todo o nosso webinar, então a gente vai falar de todos esses temas, mas eu queria começar, Robson, com essa discussão, assim, com relação à importância de remuneração variável dentro de uma estratégia de remuneração. Sim. Ok, vamos lá então, deixa comigo. Bom dia, gente, eu agradeço o seu tempo aqui, esse momento, espero a gente estar aqui preparado para, de alguma forma, compartilhar aquilo que temos visto e a forma que temos aprendido. Mas nós vamos falar sobre remuneração variável e ela tem uma pegada muito importante. Você perguntou por quê? Veja, primeiríssima coisa, porque ela não é fixa, né? Perfeito. A gente fala assim, poxa, é variável tal, e não é fixa. Isto dá uma certa segurança a quem paga, diminuindo o seu custo fixo. No entanto, a grande pegada disto é que a remuneração variável, a essência dela é que ela leva uma atividade que é corriqueira, ordinária, para uma ação extraordinária. Esse que é a grande importância da remuneração variável. Ela não existe, embora a gente fala de a economia de dinheiro, uma aplicação mais inteligente no dinheiro, mas a grande essência disso é que leva o nosso ordinário para o extraordinário. E a ideia é que o ordinário, aquilo que você contrata, quando a gente começou a trabalhar e tal, a gente tinha uma ideia do papel de cada um. A gente transforma isso em descrição de cargos, quando contrata alguém e fala, não, você vai vir trabalhar aqui e fazer isto. Isto é o ordinário, é o que você espera. Um atendente faça um bom atendimento, uma pessoa comercial faça um bom negócio, uma pessoa técnica faça uma boa entrega. Tudo isso você espera e está dentro do campo do ordinário. Agora, quando você espera a superação, eu chamo isso de extraordinário, você de alguma forma tem que apontar isto e recompensar isto. Isso muitas vezes tem uma compensação financeira e aí transforma-se em remuneração. Hoje nós vamos falar de alguns modelos de pagamento que algum deles não envolve dinheiro, né? Às vezes não envolve dinheiro, mas a maioria das vezes sim. Então a importância está em elevar o padrão de entrega. E qual é a empresa, qual o negócio que não quer elevar a sua entrega? Todos nós queremos a superação. A importância é essa. Legal, certo? Maravilha. E até pensando nisso, né, assim, o Robson até comentou assim que existem alguns modelos, né, alguns conceitos de mercado de como que a gente pode fazer tudo isso, né? Eu queria que o Emerson comentasse um pouquinho com relação aos modelos conceituais que a gente tem. Esse é um tema legal. Ano passado a gente teve a oportunidade de escrever um estudo sobre isso. Eu tive a felicidade de participar disso também, né? A gente tentou o quê? Até na tela agora, mostrando um pouquinho desses três modelos. Agrupar dentro dos conceitos e das ideias, um pouquinho de filosofia do que rege cada uma das empresas e a maneira como elas pagam, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso no estudo e antes aqui, né? Porque às vezes a gente fala assim, na faculdade, na pós, a gente teve lá uma matéria de filosofia, sociologia, que você fala assim, isso aqui eu nunca vou usar para nada. Mas a questão é que por trás de qualquer organização tem muito disso. A questão é você conseguir interpretar. E você conseguir interpretar isso dentro do variável vai fazer toda a diferença, né? Então a gente tentou blocar isso em três momentos, né? O modelo 1, dinheiro como fim.
Aqui é quando uma empresa ela tem nos variáveis o dinheiro como o único propósito. Sim. Ou seja, eu vou perseguir o que eu tenho que perseguir por conta daquele dinheiro. Uhum. Se a gente falasse isso na filosofia, é quase como o que Platão quer explicar do Eros. Eu chego, eu desejo ter aquele carro e aquele carro me fará feliz. Aí o dia que eu compro, sento nele e falo assim, pronto, quero outro. Quando é que eu vou trocar de carro? Sim. Cara, você acabou de sentar nele, né? Sim. Então, assim, um modelo como esse, ele é válido? Óbvio, é um modelo, é uma proposta. A questão é que ele exige dinheiro a todo tempo. Se a gente vai para o modelo 2, o dinheiro já é o meio. Sim. E não mais o objetivo a buscar. Aqui é um segundo propósito, que ele tem mais força? Tem. Mas tem que ser muito cuidadoso. Uhum. A gente vai falar um pouquinho aqui, mas vamos usar exemplos, né? A gente pega, por exemplo, o esporte. O Neymar, um cara conhecido por todos nós brasileiros, ele joga no PSG. Então o que aconteceu? Quando ele chegou no PSG, houve um acordo de um incentivo de curto prazo. Falou, caramba, existe isso fora das empresas. E muito. Aí disseram o seguinte, Neymar e Cavani, né? Quem marcar mais gol vai levar uma bolada de dinheiro no final da temporada. Bom, o que isso causa? O objetivo do PSG é ganhar a Champions League, é ganhar os torneios. E não necessariamente o Neymar fazer gol. Esse é o objetivo maior, né? Maior. O maior é esse. Abriu o quê? Uma rivalidade entre eles. Por quê? Porque o Neymar e o Cavani, ao invés de lutarem em prol do objetivo, cada um foi pro seu lado buscando o dinheiro que queria. E aí o Robson vai contar um pouquinho mais disso, porque o que é que implica? Quando você cria um propósito variável, mas os KPIs eles estão totalmente direcionados para o oposto do objetivo. E agora o terceiro modelo é a criação de sentido. Um pouco ligado com o que a gente pensa. Carreira Miller, né? Construir sentido por quê? Porque aqui necessariamente o variável não está ligado ao dinheiro. E o que eu quero dizer? Olha para o Médicos Sem Fronteira, né? O que faz alguém trabalhar dentro de um país que tem guerras? Né? O que faz, por exemplo, um Michael Phelps ganhar tantas medalhas? Será que alguém deu dinheirinho para ele para compensar? Ou cada braçada que ele dava correta? Cada mergulho que ele dava na água, aquilo era um significado, era um ganho momentâneo, de curto prazo, para um objetivo maior, que era ganhar medalhas nas Olimpíadas. Então, assim, eu vou devolver isso para vocês, porque eu acho que esse primeiro resumo, ele é tão importante, porque antes de começar a fazer cálculos, você vai falar isso, a gente precisa começar a pensar onde é que eu quero chegar e de que forma eu quero embalar o dinheiro que eu vou entregar. Né? Perfeito. É isso aí, né? Então, assim, fica claro que essa questão do entendimento do propósito é primordial, né? Aí eu queria até que o Robson contribuísse um pouco com isso, a questão de... Por onde a gente começar tudo isso, né? Essa questão do propósito já está claro que é importante, né, Robson? Foi um tempo que eu acreditava muito que a conta era importante, que o cálculo era importante, que o resultado, o EBITDA, enfim. Isso tem o seu valor, mas antes de falar disso, nós temos que falar, daí eu vou pegar o que você disse, da filosofia da coisa. Como que nós vamos construir um modelo aonde nós queremos chegar? Veja que isso é muito importante, por quê? Se você desenha um modelo baseado em modelos financeiros, ou seja, você vai ganhar muito dinheiro aqui, você tem que atrair pessoas que têm essa pegada, a pegada do dinheiro, a pegada de buscar o objetivo financeiro. Agora, se você traça o seu desenho, e daí daqui a pouco a gente vai falar muito sobre colaboração, mas se você traça o seu desenho, pensando num sentido, pensando que o dinheiro, sim, você vai receber o dinheiro, mas ele é um meio e não é um fim. Óbvio que as pessoas que virão para o seu time têm que pensar dessa forma. Por isso eu chamo a atenção agora, provavelmente boa parte de vocês que estão nos assistindo tem uma pegada de remuneração, mas muitos de vocês também atuam com seleção, ajudam a identificar as pessoas. Isso é muito importante, porque quem você põe no time tem que ter o pensamento dentro do modelo que você traçou como verdadeiro pagamento, sistemas de pagamento. Então, você cria um variável para alguém ou para uma empresa que a pegada é financeira. As pessoas que vierem para o time também têm que pensar assim. Agora, se a pegada for em termos de valores e propósitos e sentido, e às vezes não tem dinheiro envolvido nisso, até porque algumas companhias não podem distribuir dinheiro por questões até tributárias, etc. Mas que não quer dizer que não possa ter um propósito, não possa ter um sentido, não possa ter uma meta, não possa trabalhar... Até organizações filantrópicas, né, claro, é um exemplo de que o dinheiro não dá pra gente distribuir, não né? dá para distribuir, não tem dinheiro na parada, Exato. mas tem objetivos. Então, quando a gente desenha esse modelo,
boa parte da discussão, ela é do conceito, da filosofia, onde nós queremos chegar, se é de colaboração, se é de competição, enfim, esse é um modelo importante. E até o próximo tema que a gente vai tratar é exatamente disso, né? Então, assim, já fica claro que o propósito é primordial, essa questão da gente conseguir o melhor perfil para cada organização, então o indivíduo tem que estar conectado com o que a empresa pensa, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais do nosso próximo tema aqui, que é meritocracia e colaboração, né? Então, como que a gente fomenta tudo isso, né? Tem até um detalhe antes, né? Primeiro, as questões podem já começar a mandar, a gente vai tentar encaixar aqui. Mas antes até da gente entrar nesse tema, tem um detalhe legal. Tem um movimento de executivos no Brasil hoje, forçando muito isso. Quem é que eu quero trazer para o meu banco, né? E o topo está preocupado com isso. Coisas que antigamente, não, deixa eu terceirizar. Não, você tem um departamento que cuida disso, mas você precisa se preocupar, né? Verdade. O Zuckerberg lançou recentemente uma matéria sobre isso. Ele falou assim, eu contrato alguém que no momento de uma conversa eu decido assim falar, eu trabalharia para esse cara. Então quando ele diz, esse é o cara que eu quero trabalhando comigo, né? Essa é uma preocupação muito grande, porque se não encaixar o propósito, meu amigo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro que... Aliás, assim, né? Pessoas certas custam mais barato. Pessoas erradas custam mais caro. Essa também é um ponto importante a se considerar. Se você fizer um processo seletivo errado, você vai ter que pagar muito para manter isso. Você vai ter que pagar muito para incentivar, para estimular. Por isso que os executivos, os presidentes estão muito preocupados com isso. Como que eu vou atrair pessoas com este modelo da nossa companhia, da minha companhia, da corporação? Porque aí, isso além de custar menos, você tem entregas mais eficientes. Não é? Isso é muito importante. Até o próximo tema agora, vamos falar sobre meritocracia, não é isso? Isso aí. Posso entrar nessa? Pode entrar nessa, manda bala. Por que meritocracia e por que ela se encaixa agora? Pensando em meritocracia, e quem está nos assistindo vai saber de quem eu estou falando, até porque tudo que nós falamos aqui são casos reais, mas recentemente a discussão meritocracia foi um tema muito importante e eu falo, não, nós queremos reconhecer a meritocracia. Num tema, e quando se fala isso, óbvio, todo mundo concorda. Esse é o tipo do tema que todo mundo concorda. Meritocracia é o tema importante. Se fala muito, né? Eu quero meritocracia na minha empresa. Sim, gostaria, porque é muito importante. Eu não quero um modelo socialista aqui, eu quero reconhecer o indivíduo que é talentoso. Sim, talentoso. Tem prós e contras, né? É claro que tem. Eu chego a pensar que tem mais contra do que prós. Porque a gente tem que pensar que a organização não funciona com um indivíduo, com uma pessoa. Ela não funciona sozinha. E não basta um marcar gol. Na verdade, nós temos que ganhar o campeonato inteiro. Veja, e aí para ganhar o campeonato, nós temos um grupo de pessoas e todos são muito importantes. Veja, e quando você fala nisso, você tem que pensar em colaboração. Como que eu vou colaborar com a Dani se o modelo construído de variável é alguma coisa que a gente chama de soma zero? Soma zero é o seguinte, para eu ter mais um, você tem que ter menos um, porque tem que somar zero. Então esse é um modelo de competição pura. Algumas companhias traçaram seus modelos de variável baseado no conceito de soma zero. Então, quando você tem isto, para eu ganhar, você tem que perder. E se o Emer for fazer mais gol que a gente tem que fazer menos. Enfim, a soma tem que ser sempre zero. Isto não constrói o todo. Às vezes, times comerciais têm essa coisa de pagar demais para um porque fez, gerando incentivo. Só que esse camarada vai competir com os demais, com os outros. Então, ao invés de nós construirmos um time, nós estamos construindo indivíduos individualistas, né? Que vão, de alguma maneira, trabalhar na sua meritocracia. E, realmente, o tema, como nós dissemos ainda há pouco, faz sentido. A gente fala, tenho que reconhecer a meritocracia, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que a colaboração ela é mais importante do que isso. Você constrói grandes impérios com colaboração. Né? As duas coisas são importantes. Né? O segredo é dosar ali. A dose. Exatamente. Dizem que o remédio e o veneno é uma questão de dose só. Né? É por aí também. A gente pode até usar o nosso exemplo aqui, né? Poderíamos colocar o Robson aqui sozinho, né, Robson? Pra falar disso tudo. Não. Mas acho que não ia ser tão bom se não fosse aqui, né? Olha três. Você sabe que tem um caso legal, ó. O Denis Rodrigues. Denis, obrigado pela pergunta. Ele disse assim, ó. É prejudicial quando a área comercial calcula a sua própria remuneração variável?
E aí a gente tem um projeto recente esse ano também para cálculo de variável para a área comercial. E o legal é que teve o envolvimento do RH, e além do envolvimento do RH, teve o envolvimento de uma consultoria. Porque, de novo, quando a gente tem 3 áreas pensando, o negócio é interessante. Sim. O lance até da área comercial, até uma coisa que a gente ia falar um pouquinho, né? Você tem aquele incentivo que é a comissão, é mensal, é extremamente de curto prazo. Sim. E muitas vezes essa comissão, se ela também não é pensada dentro desse todo, faz com que o indivíduo busque o dinheiro do mês dele. Sim, é verdade. Né? É verdade. Então ele fala assim, eu quero salvar o do meu mês, aí ele bate Sim, a meta pronto. dele, ele já segura um pouquinho Puxa a de venda período. do mês seguinte. Então, isso também está muito ligado à filosofia. Parece que não, mas de novo a gente traz para onde é que essa organização quer ir, porque ela tem que dar frutos. É o barco que tem que chegar no objetivo e não é o sujeito que tem que reinar dentro do barco sozinho. A pergunta dele é se vale, como é que é? É prejudicial se a área comercial pensa sozinha no tema? Ou é legal ter um envolvimento A pergunta dele se calcula, né? Se calcula. Exatamente, a própria remuneração, o cálculo final. Veja o cálculo, deixa eu dar minha opinião. É realmente opinião. O cálculo em si não é o problema, porque a área comercial poderia se autocalcular. Na verdade, todos nós poderíamos calcular os nossos próprios salários dentro de um conceito estruturado e tudo mais. É que muitas vezes o modelo criado é um modelo absurdamente comercial e com foco em volume. Então, às vezes, você constrói uma política comercial baseada em comissionamento. O que é o comissionamento? Dani, você é comissionada para fazer tal coisa. Você vai vender até o ponto em que lhe interessa. A partir disso, ou o esforço é muito grande, não interessa mais, ou aquele produto você não quer vender. Então, foge da gestão estratégica da companhia. Quando foge da gestão estratégica, não é bom que a área comercial apure seus próprios resultados. Mas por essa razão. Porque se estiver dentro de um alinhamento, você pode, não tem problema. O cálculo pode ser feito dentro da área comercial sem problemas. Às vezes, e eu não tiro o mérito e a preocupação de recursos humanos, olhar e falar, será que está sendo bem calculado? Será que faz sentido? Aí o RH tem que estar junto, não, é parceria mesmo, não tem como. Não adianta o RH trazer para si, e eu penso que nem adianta o comercial também colocar numa gaveta escondida esse cálculo. Tem que ser algo coerente com a organização, e se é coerente, pode ser aberto. Tem que compartilhar, né? Sim. Maravilha. Bom, pessoal, então aqui, dentro de tudo que a gente falou até o momento, né, então fica bem claro, assim, que a questão de entendimento de propósito é primordial, né, a gente entender essa conexão do indivíduo com a organização, e aí na sequência acho que a gente fala um pouquinho de números, né, também vai fazer sentido. Então a gente quer demonstrar aqui algumas informações que a gente também traz de mercado, mas em primeiro plano vamos colocar essa questão de entendimento de propósito, e aí no segundo momento vamos entender a questão desses números. Só para fechar, então, já que o propósito, a gente investiu um tempo, basicamente 15 minutos para discutir isso, porque é algo importante, né? Numa discussão de variáveis, se pudesse dosar um projeto, 25, 30% do projeto é para discutir muito para onde quer chegar. Sim, não, mas talvez até mais do que isso. Até mais. Se você não tiver claro isso, o cálculo pode estar certo, o resultado. Aliás, eu já vi cálculos precisos, fantásticos, que parece assim um estudo absurdamente estratégico e contábil. No entanto, ele é tão profundo e tão técnico que ele não é entendido e não necessariamente há envolvimento. Então, ok, ele é um bom trabalho técnico, mas ele tem pouca aplicação. Por isso que o conceito, a discussão, ela é muito importante. Ela tem que permear toda a organização e tem que tomar um tempo importante disso. Para fechar, o Henrique nos escreve o seguinte. Henrique, obrigado, viu? Hoje no mercado brasileiro, como vocês enxergam os modelos de variável? O perfil que os candidatos procuram nas empresas, né? É dinheiro como fim, meio ou criação de sentido? Vou dizer que não dá para dizer, tem de tudo. Tem de tudo. A questão é associar, eu acho, um pouquinho de para onde eu quero ir com o que aquela empresa diz, para onde ela quer ir, né? E não é nem questão de geração, porque alguns podem falar, não, a geração atual quer dinheiro. Não, é uma mistura. Você tem pessoas com uma visão muito clara, e eu já vi isso, pessoas que pediram demissão da sua organização porque elas não queriam trabalhar com certo software. Olha só, certos programadores falam, não, eu não acredito por trás disso, na filosofia por trás disso, o cara foi embora. Então, existem pessoas de diversas gerações em que estão associados uns a dinheiro, uns à filosofia, ao conceito, aos valores. Outros não querem trabalhar por dinheiro. Olha só, quando você coloca metas ousadas,
fala em dinheiro e fala, isso não me interessa. Acho que tem até, a gente poderia citar aqui até como exemplo, né? Empresas que trabalham sua marca, que faz um bom endomarketing, às vezes atrai pessoas, não pelo salário, não pelo dinheiro, né? Tem empresas por que motivos. Elas podem abrir vagas, as pessoas se candidatam sem perguntar quanto vai ganhar. Isso aí. É ou não é? Nós podemos aqui citar algumas marcas, o cara fala, não, tal empresa me chamou, quanto vai pagar? Não vou nem perguntar. E o cara vai. Então, o que acontece? É o sentido, é a marca, é alguma coisa que está lá atraindo para gente. Isso aí. Ó, você sabe que as perguntas que a gente recebe é um negócio incrível, né? Eu tô tentando passar aqui, mas não consigo. Cláudia, a Cláudia Rodrigues, Cláudia, obrigado. Ela escreveu, para fechar aqui a cerejinha do bolo, então o Robson vai terminar o sistema meritocracia versus colaboração, né? Ela pergunta o seguinte, ó, em termos práticos, Robson, nos ambientes de muita colaboração, as pessoas acreditam que todos devem ser reconhecidos igualmente, né? Como implantar um modelo de meritocracia sem prejudicar a colaboração? Essa é para... Olha, ok, pergunta complexa, não é fácil não, porque a gente tem que dosar, fala, quanto de colaboração, quanto de reconhecimento individual. O reconhecimento individual, e eu não vou tirar da minha ideia, eu vou tirar de um projeto que a gente está fazendo hoje, e isso saiu da cabeça de um presidente. Ele disse o seguinte, olha, temos que reconhecer o camarada, mas não nós reconhecermos, o grupo tem que reconhecer. Então, eu diria, é possível reconhecer a meritocracia com colaboração? Talvez a sequência seja assim, a colaboração de todos vai dizer, olha, a Dani realmente merece e é reconhecido. É reconhecido. Então, o grupo reconheceu. Então, é possível dosar? Claro que é possível. Só que do modo diferente. Não do modo que a gente, talvez, caminhasse originalmente, criando planilha, se alguém vai lá, julga. Às vezes o próprio grupo. E esse grupo podem ser pequenos grupos. Uma empresa, uma fábrica ou um escritório, ele tem núcleos. Vamos chamar de setores, áreas, seja o que for. Esses setores e áreas, as pessoas se conhecem. E quem é que não sabe, quem é melhor que quem? Ou quem sabe mais que quem? E num julgamento desse, a gente pode jogar a meritocracia dentro da colaboração, sem matar uma e a outra. Essa eu acho que é o processo. Cláudia, isso. Parabéns pela pergunta, é muito, muito inteligente essa pergunta. Beleza. Muito bom, pessoal. Então, assim, falamos bastante dessa questão. Vamos agora para apresentar alguns números aqui de mercado, né? Algumas composições aqui que a gente tem. Quero começar aqui analisando pela questão aqui dos gerentes, né? Aqui a gente traz informações de mercado e um exemplo aqui de uma empresa aqui, né? Então, por exemplo, aqui neste exemplo do gerente, a gente tem ele aqui com um salário base abaixo do mercado, mas que essa empresa opta em ser agressiva num variável e acaba ultrapassando ali no total, né? Acaba ultrapassando essa mediana de mercado, né? Então, Robson, eu queria que você comentasse um pouquinho mais com relação a esse gráfico. A gente pode até notar nele, né, Robson, que tem diferença entre os níveis, né? Tem comportamentos diferentes. Sim. Você vê que neste gráfico, e para quem... alguns olham para o gráfico e, lógico, rapidamente entendem, outros demoram um pouco mais, mas eu sou daqueles que demoram um pouco mais, mas eu olho para ele e falo, bom, o que é o vermelhinho? O vermelhinho eu estou dizendo que é o mercado, né? Uma parte mais escura diz assim, olha, esse aqui é o SB, que é o salário base, quer dizer, aquilo que a gente recebe por mês, e a parte de cima, que é um vermelhinho, acho que é isso, ele é o total. Então eu somo a parte básica com mais um variável que recebe 2 vezes por ano e vai dar um certo total. Quando eu olho a parte em vermelha, que eu falo, o mercado se comporta assim, eu vou olhar para o gerente, por exemplo, vou ter lá duas barrinhas, 2 pedacinhos da barrinha, né? Agora, quando eu olho para a minha empresa, que é a parte cinza escura e cinza claro, eu vejo que eu estou pagando 82%. 85 no gerente. O diretor está 82. Então o problema é a cor, o problema é os dólares, né? Estou enxergando. 85% do que o mercado está pagando. Eu falo, bom, se eu estou pagando 85% de um valor, será que eu consigo trazer pessoas? Essa que é o dilema, né? Será que eu consigo trazer? Porque daí eu falo, não, mas eu tenho um super variável, chega e ultrapassa o mercado, chega a ser 3% superior, não é tão assim maior, né? Mas, enfim, pago mais do que o mercado. Essa composição, ela é de uma forma inteligente financeiramente. Por quê? Você vai pagar menos do que o mercado está pagando fixo e considerando que você use um modelo da própria lei, do PLR, PPR, você vai, obviamente, economizar tributos e encargos. Então, isto é inteligente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de despesa, você está gastando menos.
Acontece que, normalmente, quando você oferece um número financeiro que é abaixo do que o mercado está pagando, o teu executivo, nesse caso um gerente, ele pode falar, não vou, porque eu ganho mais onde eu estou, independente do variável. Acontece que empresas que têm uma permanência das pessoas dentro da companhia por mais tempo, eles já entendem como funciona, entendem as possibilidades de ganho, entendem como esse mecanismo funciona e topam trabalhar num modelo desse. Esse é um modelo que eu diria que é válido para quando as pessoas permanecem mais tempo dentro dela. Empresas que têm um turnover muito alto, muito elevado, oferecer 0,85 não vai atrair outros gerentes. Tem uma questão também um pouco de ser transparente, porque assim, de tornar isso claro, porque eu sei que é menor, porque a empresa me dá uma compensação, e isso é claro, se eu chegar no resultado que ela propõe. Então, será que é um pouquinho de transparência, talvez não torna a regra assim, pô, eu topo, eu não topo, e não é mais um negócio, mas o vizinho do lado tá pagando mais. Não, você sabe que ele paga mais. Mas tem duas coisas ali, de tornar transparente o seu modelo de pagamentos. Eu acho que esse é uma forma de falar, eu pago 85 do que o mercado está pagando no total, como fixo. É uma forma de transformar isso transparente. A segunda pergunta é, tá bom, mas como eu vou ganhar esse variável? Se a sua empresa passa por esse dilema, fala assim, meu modelo de variável ele não é tão transparente, as pessoas têm dúvida, eu vou dizer para você uma coisa, 100% das companhias têm dúvida, 100% das pessoas têm dúvida, porque nós, para não ter dúvida, teria que ser fixo. Eu ganho tanto. Ele é variável. E tudo que é variável, não dá para ter certeza. Então, você fala assim, se vier um número como eu imagino, ou preciso, terei menos dúvidas. Se vier abaixo do que eu preciso, ou o que eu imagino, meu grau de dúvida aumenta. É sempre assim. Isso em todas as companhias, se a tua empresa passa por isso, existem formas de amenizar, através de painéis, através do sistema de comunicação mais avançado, mas zerar a dúvida, nunca. Não é? Entendi. Então isso vai acontecer, mas é importante a gente colocar isso, a comunicação aberta e transparente, sem esconder como que você trabalha em relação ao mercado, etc, é muito importante. Ele diminui o atrito. Essa que é o ponto importante. Acho que tem uma pergunta? Não, vai lá. Eu ia comentar assim, né, que acho que uma análise legal também que a gente pode fazer com relação a esse gráfico aqui são as possibilidades de diferenças entre os níveis, né? Então, eu posso compor uma remuneração variável de forma diferente, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe, né, a gente encontra muito essa realidade que, de repente, para o público operacional é mais difícil a gente trabalhar uma remuneração variável, né, Robson? Porque é um pouco mais imediatista, né? Então, às vezes, 100, 150 reais faz diferença no bolso dele. Já no nível mais tático e estratégico, talvez a gente consiga fazer isso de forma diferente. Acho que é mais entendível, né? Então, acho que possibilidades de diferentes estratégias de remuneração variável conforme os níveis, isso também é o que a gente encontra muito no mercado. Né? Não podemos pensar que é um modelo único, na verdade. Você tem públicos diferentes. E para a gente entender isso, eu gosto de dizer o seguinte, pessoas que estão próximas do poder, e poder que eu falo, é aquelas que podem dar direção aos negócios, eles suportam um variável maior, porque eles sabem que eles podem influenciar isso. Pessoas que estão longe do poder, e aí também, normalmente, os salários são menores, eles não querem depender de um resultado global, final e no final do ano. Então, vou dar um exemplo de operadores, e talvez quem está nos assistindo já tenha passado por experiência desse tipo. Uma pessoa pode pedir demissão hoje para trabalhar em um trabalho, às vezes, sem registro, fora da CLT, mas o pagamento é diário. Olha só, porque a necessidade financeira é diária. Então, ele, no final do dia, ele recebe lá 80, 100 reais. E aquilo, você fala, mas você faz a conta e dá menos do que você vai receber com férias, 13º. Se a necessidade é imediata, ele vai. Então, são públicos com estímulos diferentes. Então, é possível fazer um projeto, ou ideias, ou criar um modelo de remuneração variável que atraia tanto o público mais da operação, quanto altos executivos. Mas não pode ser o mesmo modelo. Às vezes, a lei nos leva a pensar que tem que ser absurdamente igual para todo mundo. Um salário a mais para todo mundo. Não necessariamente.
pode ter variações desse tipo de coisa. A lei não proíbe esse tipo de coisa. Tem que ser aplicável a todos, etc. E pode ser desenhado de um jeito em que seja atraente para o operador, ele entenda isso como justo e etc. E seja atraente também para o público executivo. Maravilha, show de bola. Eu estou vendo algumas questões aqui sobre questão de tributação de impostos, principalmente por conta da reforma trabalhista. A gente não vai conseguir entrar muito, talvez um pouquinho mais para frente, responder essas questões, mas a gente vai ter um webinar. Isso aí. E isso aqui a gente já está provocando, tá? Para novembro, que vai ser um ano depois da reforma, como é que ficou tudo isso? A gente vai trazer um especialista aqui, que é nosso parceiro também, para daí explorar com muito mais detalhes essa questão de tributação. Mas a gente vai falar um pouquinho depois. Isso aí. Você quer amarrar alguma Maravilha. questão? Não, acho que agora, assim, a gente falou bastante, né, com relação a propósito, então a gente já, acho que conseguiu aqui demonstrar para o pessoal que entendimento do propósito é muito importante. Trouxemos algumas informações aqui, alguns números de mercado. E agora a gente pensa na questão dos indicadores, né? Os principais indicadores. Na sequência a gente tem um gráfico, e aí eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho, né, dessas possibilidades aí e assim, alguns indicadores que a gente tem. Para mim? Para isso aí, Robson, vamos comentar um pouquinho. Você vê que indicadores, todo modelo de variável, todo modelo de remuneração que acontece a cada 6 ou a 12 ou até mais ciclos de tempos de pagamento, eles têm que ter um olhar pelo resultado global. Resultados financeiros, tem que olhar para isso, salvo empresas que não têm objetivos financeiros, são empresas filantrópicas ou ONGs, etc. Então, aí você tem uma camada que tem que observar os resultados globais, é alguma coisa que todos têm que olhar para lá. Se você não conseguir identificar algo que todos possam olhar para lá, você não terá um objetivo que a gente chama de global, não é? Agora, normalmente, quando a gente fala assim, os operacionais ou os administrativos, eles olham para si mesmo querendo objetivos individuais, porque é onde eles conseguem alcançar. Eles conseguem administrar. Então, é normal e é possível, e até aplicável quase todas as companhias, uma composição entre metas globais, metas um pouco mais setoriais ou departamentos e metas ou objetivos individuais. Mas vamos lembrar o seguinte, nós não podemos confundir essas metas individuais com o tal do ordinário que eu chamei no começo, que é a atividade padrão, a atividade descritiva dele, está lá para isso, e aí você não vai pagar variável para ele fazer o que ele foi contratado a fazer. Mas você tem que saber estabelecer metas individuais. Então, trazendo assim um desenho básico, nós vamos ter metas, podem ser financeiras ou não financeiras, de uma forma global. E quando eu falo não financeiras, muitas vezes é a implantação de um modelo novo de sistemas, ou de algo que seja interessante para a companhia como um todo. Todos estão apontados para lá. Algo voltado para a sua área, para o seu departamento, coisas que ele consegue visualizar mais próximo. Nem sempre ele tem ação direta, mas ele está visualizando. De forma que eu, de um certo departamento, e você de outro, nós podemos ter resultados diferentes no departamento. Agora, individual, vamos somar isto com aquela ideia da meritocracia também. E nós vamos pensar o seguinte, precisa ser algo que meça a performance ou meça a entrega. Se a gente conseguir combinar, como alguém falou, a Cláudia, né, se não me engano, como que nós vamos combinar a colaboração, se a gente puder julgar isso coletivamente, vai parecer um socialismo assim, ou muitas reuniões para definição, mas se isso fizer parte do modelo conceitual, vale a pena. Porque aí você julga as metas individuais e todos concordam com isso. E aí você reconhece aqueles que efetivamente entregaram com resultados, e você paga isso. Mas normalmente a gente divide em blocos executivos, blocos administrativos e blocos operacionais com modelos um pouco diferentes. A lei não proíbe isso, ela possibilita você criar modelos que atendam a todos. Então, uma dica que eu deixo para todos é desenhar um modelo mais voltado para o perfil do cargo. De novo, acho que fica bem claro, né? A gente tem possibilidades, tem informações de mercado, tem algumas tendências, mas é muito a critério de cada organização, como é que a gente vai fazer essas composições e tudo mais, né? Os pesos, enfim, que a gente vai dar é bem, assim, tem que ser delicadamente estudado para cada organização.
Aí o que a gente agora a gente pode pensar aqui, né? Por onde que a gente pode começar tudo isso, né? Qual que é o primeiro passo aí, é o nosso próximo tema para a construção de uma estratégia, né? Fica claro que a maturidade da organização é importante, né, Robson? É a gente entender o momento que ela está e ver o que cabe. Não adianta todas as empresas querem desenhar uma remuneração variável, mas não tem maturidade naquele momento. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente essa questão. Você vê, quando a gente fala em remuneração variável, parece assim, para algumas companhias o tema vai ser interessante porque economiza dinheiro. E outros, automaticamente, vão pensar que isto estimula resultados. Então, o objetivo começa entendendo quais são os interesses de uma companhia, os interesses. Você tem que se perguntar para si mesmo por que faríamos isso? Por que trabalharíamos assim? Por que não paga no fixo apenas? Não é? Veja, vamos lembrar que o sistema de pagamento fixo, como nós conhecemos e vivemos por muito tempo, eu fui contratado assim, vocês, tal, enfim, nossa geração foi contratada para remuneração fixa. E a gente aprendeu a receber no dia 30, tipo gastar no dia anterior, né, no tema dia, mas enfim, a gente aprendeu a viver dessa forma, desse ciclo, mas nem sempre foi assim. Muitos negócios, há muito tempo atrás, não existe pagamento fixo, existe pagamento por entrega, e a remuneração variável total. Então, o mundo tem desse tipo de coisa neste mesmo momento. Quando nós estamos falando na indústria, no comércio, no serviço, no modelo estruturado, tipo CLT, a gente pensa em pagamentos mensais e daí pensa numa remuneração variável. Agora, você sabe que isso vem de longe, né? Max Weber, sociólogo, sei. em 1904, ele fez um estudo sobre isso, porque o pagamento era baseado em variável. Então você tinha lá um time fazendo uma colheita, eles fizeram uma colheita em 8 semanas por X de dinheiro. Aí depois ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar isso aqui, né? Deixa eu dar uma quantia maior aqui para ver se na outra de dinheiro para ver se ele diminui. Fizeram em 8 semanas, aí quando fizeram o segundo experimento foi para 10. Eu falei, caramba, então não é só isso. Demorou mais tempo. Demorou mais tempo, porque não foi só o acréscimo de dinheiro, é a maneira como você vai embalar isso também. Tem esse contexto como um todo nessa discussão. Né? Eu perguntaria para o público o seguinte, se você ganhasse o dobro do que você ganha, no fixo, eu diria, você toparia levar o dobro para casa ou poderia trocar, falando, então não me dá o dobro, me dá só mais um pouquinho, mas me dá um dia de folga por semana. Mais ou menos isso que os caras estavam fazendo. Não me paga tudo, me dá em folgas. Não é? Então, o variável e o fixo, eles têm uma coisa assim, tipo, eu quero você 5 dias por semana e quero você superando. Então, quando a gente pergunta para que nós queremos o variável, essa resposta vai nos dar o direcionamento do que tipo de modelo você vai colocar. Se a resposta for para eu economizar verbas ou tributos ou dinheiro em si, o modelo é talvez a gente tenha que jogar com o resultado global da companhia, falar, se der tanto de margem a gente paga, se não der não paga, é uma forma no desenho. Se fala, não, nós queremos superação, queremos chegar em outros níveis, queremos incorporar uma sequência de melhorias, então talvez o traçado é outro, não necessariamente é o resultado financeiro. Observe isso agora. Muitas vezes, se a gente baseia o resultado de um modelo de variável em cima do resultado financeiro da companhia, e se esse resultado não acontece, você não paga nada. Bom, o que acontece por si? As pessoas se empenharam para entregar ou romper um certo padrão e não receberam nada. Se você entende que nós queremos superar isso, vai nos dar dentro de 2, 3, 4 anos uma vantagem competitiva, você paga para isso. Como que você paga para isso? A resposta é, independente do resultado financeiro da nossa companhia, nós vamos pagar um variável, porque cada pessoa superou suas entregas. Então, isso é um momento, uma forma de você romper um padrão para outro padrão. É quase como se você estivesse investindo na companhia. Eu invisto dinheiro para que a gente suba de nível. É outro modelo. Então, por onde começar? Entender o porquê nós vamos fazer isso. E quanto de dinheiro nós temos para esse tipo de investimento. Não é? Essa que eu pensaria. Maravilha. Assim. E assim, de novo, né? Tudo amarrado com o propósito, sim, né? Sim. Não tem como você definir o porquê ou por onde começar sem ter entendido lá atrás, né? E aí também, assim, também amarrado à questão da maturidade, né? A gente tem algumas possibilidades de composição, né?
E aí, às vezes, a gente ouve muito falar assim, eu quero definir KPIs individuais, mas vamos lá, vamos entender. Sim. Onde é que cabe, como é que pode ser essa composição, vou fazer um programa completo, enfim, Robson, comenta um pouquinho pra gente de possibilidades da gente compor isso. Entende que o KPI ou uma meta alguma coisa específica para cada pessoa, por si só, ela já é empolgante. Porque quando você tem uma meta clara, aquilo lhe ajuda até a conduzir o seu dia, a sua agenda. Isto é um fator motivacional. Por trás disso pode pôr dinheiro, mas vamos pensar o seguinte, um modelo de variável, ele tem por trás um modelo de metas ou de objetivos. Isto é mais importante do que o dinheiro. Olha só, hein? Nosso negócio é remuneração, hein? E quase que eu estou desconstruindo a ideia de que o dinheiro ele é importante. Não, o dinheiro não está o primeiro da fila, ele é o segundo ou mais para trás ainda. Sim. O que nós temos que pensar é que, acima disso, a gente tem que estabelecer as metas, aonde nós vamos chegar, e isso vai fazer com que as pessoas se movimentem naquela direção. Não é? Empresas que não distribuem dinheiro em formas de resultado, podem distribuir metas, objetivos, valores, e as pessoas se movimentam nessa direção. Então, os KPIs, as metas, elas são importantes e motivadoras. E não sou eu que digo, na verdade existem estudos da psicologia muito profundos disso, dizendo, olha, quando você compartilha desafios, as pessoas se motivam. Olha só, e não é dinheiro, hein? Sabe, pegando esse ponto, a Dayana nos escreveu o seguinte, para provocar isso aqui mais ainda. Algum case de empresa que aplique o modelo de remuneração variável construção de sentido? Tem seus amigos de Curitiba. A gente não pode citar o nome da empresa, mas é uma boa ideia com isso. Sim. A gente tem, no próprio estudo, a gente cita um pouquinho. Essa área de pesquisas é uma área que é muito movida pelo desafio e não pelo dinheiro, né? Se a gente pega a primeira vacina antipólio, né, que a gente tem da paralisia infantil, foi criada na década de 50. Sim. O médico que fez isso chama-se Jonas Salk. Então, na época, você fala assim, o que motivou esse cara? Falaram assim, a hora que você criar a vacina, você vai ganhar um variável Foi extremamente... o cara que deu de graça ou não? Pois é. Ah. Aí, no final, quando ele cria, faz a divulgação, existia já uma Sim. discussão muito grande no tempo. Falei, e aí, agora você vai patentear, né, para você fazer... Faz tua vida, meu amigo, né? Eu falei, mas como é que eu posso patentear o sol? O sol é de todos, a minha vacina também. Saca o nível de sentido que tinha nisso, né? Então, assim, existem outros, a gente tem um exemplo de um cliente, não pode distribuir o valor pela própria composição daquela organização, né? Mas ela pode compartilhar desafios, ela pode compartilhar uma série de outras coisas que vai levar o passo para frente. Né? Eu li recentemente essa matéria, aliás, infelizmente eu não lembro a fonte, senão citaria agora. Mas alguém fez uma análise entre dois grandes projetos de comunicação mundial. Um era da Microsoft, se não me engano, a Encarta, que criou uma enciclopédia, pagou certamente muito dinheiro para muita gente trabalhar nisso. E outra é a Wikipedia. Quem vocês conhecem? A Wikipedia é de graça, então é a colaboração que está gerando isso daí. Então, embora você vê ali que existe como você contribui para isso, mas ela é colaboração pura, não é? O outro modelo, que é o modelo pago, morreu. Você não ouviu mais falar, e acho que, sei lá, não vi mais. Não é? Mas são modelos de construção que são colaborativos e que dão muito certo, muito certo. Agora, existem empresas trabalhando assim? Muitas. Empresas que trabalham pela causa. E nós recebemos e trabalhamos para algumas companhias que são estritamente pela causa. Então, eles fazem as coisas, entregam as coisas e não tem dinheiro que devolve para ele. Tem outros valores. Né? Você sabe que tem George Beckler falou assim, ser é ser percebido. Sabe quando você consegue desenvolver uma resposta e o Wikipedia faz uma eleição e diz assim, a tua resposta vale para explicar o que é esse conceito. Cara, não precisa de dinheiro não já ganhei. Já fui reconhecido, já fui reconhecido. Exatamente. Então, você dá essa condição para o ser humano, e todo ser humano quer ser percebida, como é que você quer ser percebida? E aí eu te reconheço essa tua forma, e falo, cara, era isso que eu queria, acabou. Sim. Então é um jogo muito legal, por isso que variável não dá para falar só de números e a gente está fazendo toda essa viagem, né? Números vêm quase que em segundo ou terceiro plano aí, né? O número, ele é um bom... Talvez assim eu pudesse dizer dessa forma. Os números, eles são bons ajudantes teus, mas eles são péssimos gerentes teus. Né? Ele não deve gerenciar a sua ideia. Os números, eles devem trabalhar para você. Então,
quem domina a matemática, domina o conceito e filosófico, inclusive, da matemática. E quando você faz um desenho disto, você, antes de colocar o primeiro número, você tem que entender aonde nós vamos chegar. Maravilha. Bom, então, atrelado a tudo isso, né, aqui a gente, nosso próximo passo seria falar a questão de meios de divulgação, né? Uma vez que a gente desenha, né, que a gente faz um projeto como esse, de remuneração variável, acho que a gente pensar de como divulgar, e isso é uma etapa importante, né? Às vezes a gente se preocupa tanto lá na construção e tudo mais, fica até um projeto muito bacana, um modelo muito legal, só que no momento que vai divulgar, a gente pode perder muita coisa. É verdade. Então, queria que você comentasse essa questão, né? A gente tem algumas formas de divulgar, mas acho que a questão de transparência, né, Robson, tudo que a gente desenhou lá, agora como que a gente vai embalar isso para poder entregar, né? Gente, a embalagem é fundamental. A embalagem é onde você tem a ideia do que está lá. Grandes diamantes não são entregues assim. Tá aqui o seu diamante. Uma sacolinha de Faz plástico. isso você, com a sua esposa, com o seu marido, sei lá, enfim, com quem. Você dê um presente sem embalar. É menor o impacto, ou não é? É isso não aí, Você faz aquela caixinha maravilhosa e tal. Por quê? Aquilo vai construir um sentido. Quando ela abriu aquilo, vai fazer o total sentido. Quando a gente faz um modelo de variável, e muitos morrem pela falta de comunicação, mas muitos. Então você fala, tem modelos muito bem feitos, mas não são divulgados. Por que não são divulgados? O gerente não entende, ou às vezes ele não concorda. Deixa eu dar um pause aí e fazer o seguinte. Se você contratou alguém absurdamente voltado para finanças, absurdamente voltado para o individualismo, o que eu não estou dizendo que é certo ou errado, nesse momento eu não estou julgando nada. Eu estou dizendo, ele é uma pessoa dessa forma. E na sua empresa, trata-se de uma forma, valoriza a colaboração, como que ele vai comunicar para a equipe dele? Ele vai comunicar que, olha, eu estou fazendo isso, mas eu não concordo. Então a mensagem já está chegando truncada. Se você tiver uma boa seleção, uma preparação desses gestores, eles estão alinhados com o mesmo discurso, você ganha o time. Então você tem que ter bons comunicadores dentro da sua equipe. Bons comunicadores que vão passar essa informação com o valor correto. Porque nós valorizamos a colaboração e não o individualismo. Por que nós vamos ter tal resultado, ou tivemos tal resultado, e não aquele que nós esperávamos? Isso é muito importante que seja uma divulgação que permeie em todos os gestores. Agora, você pode usar quadros, você pode usar filmes. Hoje, o sistema de comunicação que chega às pessoas é muito mais fácil, o modelo é muito mais fácil do que foi há muitos anos atrás, que você tinha que gastar muito dinheiro em fazer quadros. Tal. Hoje você faz um gráfico, publica rapidamente e as pessoas veem. Não é? Você pode usar até meios pessoais para chegar para ele, um Instagram, por exemplo, e ele pode entender isso. Agora, temos que comunicar. Temos que dizer o porquê. Isso não pode esconder. Já foi o tempo em que você fala, é isso e acabou. Você pode até pagar e acabou. Mas quando você trabalha a comunicação, você ganha esses caras. E é isto que é a importância. Não é o valor do dinheiro. Porque o dinheiro em si, ele é limitado. Alguém me disse uma vez, se estiver me ouvindo, vai lembrar disso, que a pessoa lembra muito do variável que recebeu em X ano, porque foi com aquele variável que pagou a sua separação. Não é? Então, a pessoa estava lá, casada, e precisava separar, e não sei o que, e quando recebeu o PPR, ou o bônus, pagou a separação e se livrou. Até aquele que pagou a sogra, imagina só, se livrou da sogra. Então, o que se faz com aquilo é muito mais importante do que o dinheiro em si, não é? Posso fazer uma provocação? A Milena nos escreveu. Milena, muito obrigado, ó. Porque isso também tem a ver com embalagem, né? Ela disse assim, ó, como nós profissionais de remuneração podemos convencer CEO e gestores de que um programa de variável com metas intangíveis mais prejudica do que viabiliza o aumento da receita e os resultados. Eu digo que intangível pode ser algo mal comunicado. Porque, vamos pegar o caso de um outro atleta, Nadal. Quando ele tinha seus 13, 14 anos, ele era uma promessa, mas ainda ele tinha deficiências. Mas o tio dele falou assim, cara, você vai ser o maior campeão de Roland Garros, do saibro, é o terreno que a gente sabe jogar. Sim. Isso parecia intangível. Sim. Eu falei, cara, isso aqui eu nunca vou chegar lá. Eu falei, não, mas peraí, para chegar lá, eu vou pegar aqui você e nós vamos dar esse espaço. Então será que não falta muito? Às vezes você tem uma meta e fala, isso aí ninguém chega. Ninguém chega porque você não tem uma estrutura por trás. Talvez se isso fosse melhor divulgado, fosse diferente. O que você acha? Sim. Milena, eu posso frustrar você nesse momento, mas eu vou dizer para você, a maioria dos CEOs estão certos. Então, você vai falar, não, mas é intangível isso. Os dirigentes, a maioria das vezes, estão certos. Qual é o erro? Que não sabe decompor isso como chegar.
É como se fosse um grande treinador de um time de futebol, falar, nós podemos ganhar essa competição, etc, etc. Mas ele tem que quebrar isso, esmiuçar para quais as técnicas que vamos utilizar. Então, o erro não está em dizer uma coisa que é intangível. Porque se fosse intangível, realmente intangível, o cara sonhou. E alguns deles, pode ser que existam alguns dirigentes que meio que chuta, né? E não é bem assim que a maioria trabalha. A maioria trabalha dentro do que é concreto. Ele sabe, olha, é possível chegar. O que ele não sabe dizer é como fazer isso para chegar. Então, o trabalho é estabelecer, sim, aquelas grandes metas e esmiuçar em ações para que isso ocorra. E aí, sim, essas ações, se eu fizer isto, vou chegar lá. E se eu chegar lá, também o outro vai chegar. E aí nós vamos atingir a grande meta. Então, eu lamento, assim, se eu não concordei com a ideia, mas às vezes, ou a maioria das vezes, esses dirigentes traçam metas e metas factíveis, não é? Difíceis. Com todo conhecimento de mercado, enfim, Sim. já sabe o que é possível com relação a isso. E é bem isso que você diz, né, Robson? Tem um time técnico bom até para isso, mas eu não sei qual que vai ser a minha estratégia para chegar lá, que é essa questão de esmiuçar tudo isso, né? Quer um exemplo bom? Vai ajudar. Assim, ó, eu vou trazer pro meu lado, sou corintiano. Né? O Corinthians ano passado só não papou tudo porque não deu, mas assim, Brasileirão tava lá. E eu pergunto, tem um palmeirense aqui com a gente nos ajudando. O Corinthians tinha o melhor time? Não. O Palmeiras tem o melhor time no elenco. Né? O Corinthians tinha um sonho e o técnico, um cara muito visionário, falou assim, a gente vai levar esse torneio. Sim. Como é que a gente vai levar esse torneio? Um passinho de cada vez. Então, ele conseguiu esmiuçar. A criação do KPI, que a gente falou um pouquinho, é um pouco disso, porque você tem uma macrovisão global. A gente quer, né, essa empresa quer se tornar maior nos próximos 4 anos. Você fala, caramba, que sonho maluco. E, né, não, mas espera aí. É por isso que você tem um time tático. Sim. Um time tático é que consegue quebrar tudo isso das pequenas atividades. Não, a gente vai chegar lá. Sim. Vou pegar na mão aqui, vamos junto, né? Acho que esse é o grande diferencial. Assim, comunicação, de novo, né? Sim. A gente tem recurso pra caramba, internet e tal, e às vezes não está usando isso em favor de... O Baldo, lá em Curitiba, se estiver nos ouvindo agora, vai saber. Ele está lá, provavelmente lá trabalhando no Coxa lá, fazendo os caras tentando entrar para a primeira divisão. Parece impossível, mas vamos ver, né, se chega, né? Até o final do ano a gente vai descobrir. Maravilha. Mais alguma pergunta, Emerson? Tem várias aqui, né? Mas, ó... Boas perguntas, né? Tem boas perguntas. Eu não sei nem por onde eu começo. Ó, tem uma da Gislaine aqui. Vamos, assim, acho que a gente está caminhando agora pro finalzinho, isso, né? Então vamos tentar pegar algumas aqui que a gente não viu e a gente acaba dando uma repassada no tema, assim, né? Ó, essa aqui, que legal. Percebemos que o modelo de remuneração variável, isso foi da Gislaine, obrigado Gislaine pela pergunta. Percebemos que o modelo de remuneração variável muda o comportamento das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Sim, verdade. Excelente pergunta. Com isso, percebo que o modelo precisa ser acompanhado e revisto para redirecionar uma estratégia. Sim. Qual periodicidade vocês recomendam essa revisão? Nossa, achei fantástica essa pergunta. Gislaine Borro. A Gislaine Borro? Conhecemos a Gislaine Borro. Tudo bem, Gi? Muito bem, ó, excelente pergunta. Né? Além de excelente profissional também. Isso aí. Veja que pode transformar pessoas mesmo, porque quando você estabelece um programa de variável, as pessoas se posicionam. E alguns deles se posicionam para o mal. Isso acontece. Tem negócios, por exemplo, que se dentro das minhas metas está um volume de budget que eu não posso estourar, não importa o que vai acontecer, o cara não estoura, pronto, acabou, e se tiver que... Enfim, ele faz para não estourar, porque aquilo vai gerar dinheiro para ele. Então, tudo que gera dinheiro é um péssimo senhor. Então, acaba levando o camarada para agir de formas que não são tão legais assim. Não é? Agora, de novo, processo de seleção, processo de comunicação e... precisa se rever as metas periodicamente, os modelos. Eu sugiro o seguinte. Primeiro, você tem que pensar no modelo muito bem periodicamente. Falar o que nós queremos chegar com isso. Esse é o conceito do modelo. Periodicamente, pode ser uma revisão a cada 2 anos ou 3, para ver se o conceito tem que mudar. Agora, as metas e as distribuições é sempre anualmente. Você desenha e faz correr atrás delas. Pode haver uma revisão semestral, revisões semestrais são bem-vindas, porque o mercado, ele muda muito. Nós vivemos num mercado, e quando você faz as metas, ou desenha as desenho em setembro, para
o ano que vem, quando chega em novembro, você fala, acho que erramos, porque o mercado mudou alguma coisa. Então, antes de começar o jogo, você já tem que fazer a primeira revisão. Então, revisões acontecem ao longo do ano, mas o conceito tem que ficar muito bem claro. Então, o conceito tem que ser pré-estabelecido. Inclusive, a gente tem que pensar, como a Gislaine falou, nós temos que pensar qual o impacto nas pessoas. Se uma pessoa, ou se as pessoas forem movimentar-se na direção errada, você tem que, antes disso, pensar, para que não se movimente nessa direção, nós vamos neutralizar essa ação com esta outra meta, ou com este outro, sei lá, controlador do resultado, o comportamento não pode mudar. O RH tem que ajudar a pensar ou prever comportamentos. Isso é importante. Tá. Mais uma aqui, o Luiz Caniato, amigo nosso também, cliente, ele até se encontrou semana passada numa palestra. Luiz, ele perguntou, incentivo de longo prazo? Pois é, uma boa pergunta. Incentivo de longo prazo dá um outro webinar. Sim. Porque falar de variável nesse tema, né? Estamos falando principalmente porque atinge os executivos, é aquela meta de 5 anos se tornar a maior empresa, então vamos atrelar isso a um bônus, mas de longo prazo, quer dizer, até chegar lá, né? Tem só uma associação, assim, para dar uma apimentada no assunto, a gente não vai poder entrar muito, mas o Eike Batista, quando a gente começou a falar em 2013 e 2014 desse caso, então ele traçou um programa de longo prazo pensando em programa de curto prazo. Por quê? Um dos erros, né, que ele comete, e agora vem à tona todo o processo que ele passa depois desses 4 anos, eu dava a questão das ações, eu compartilhava um pouco da minha empresa para o executivo, só que ao invés de atrelar isso a uma meta de longo prazo, a um resultado de longo prazo, eu deixava as pessoas executarem as ações de curto prazo. Ou seja, todo mundo quis dinheiro, ficou cego pelo dinheiro, meteu a mão e acabou. E levou embora e não atingiu grandes resultados. Exato. Né? Então, assim, acho que como a quebra também da meta global e de longo prazo, que ela tem que ser quebrada em pequenas partes, semestrais, durante o ano, o longo prazo ele também tem que ser pensado assim. Luiz, infelizmente a gente não vai conseguir trabalhar esse tema aqui, né? Acho que pelo menos dá uma dosadinha na prática de um case que a gente conhece, as revistas todas falaram, né? Mas de como é que tem que se pensar. Remuneração variável de curto prazo é uma coisa. Vai para um lugar, é um passo, Longo prazo é o grande passo. E aí tem que ser pensada de outra forma, com outros recursos que a gente não coloca aqui hoje. Sim. Maravilha. Bom, pessoal, a gente já está caminhando para o fim aqui do nosso webinar. Uma coisa bem legal que eu queria comentar com vocês é que aqui a gente está fazendo parte 1 com relação a esse tema incentivo de curto prazo, né? A gente tratou aqui uma série de informações, trouxe alguns números de mercado, mas como o nosso próximo webinar vai continuar esse tema, a gente quer trazer mais informações com relação a números de mercado. Acabou de sair o nosso estudo de incentivo de curto prazo, ICP, né? E a gente agora vai trazer todo o pessoal de pesquisa que desenvolveu esse estudo para falar mais agora de informações e números de mercado. Então, o nosso próximo webinar vai ser com relação a esse tema, é uma continuação desse aqui. Quero lembrar novamente com relação ao nosso curso, que a gente vai ter no dia 21 e 22 de novembro. Então, é só ligar aqui na carreira que a gente está à disposição para tirar as dúvidas com relação a tudo que a gente vai abordar nesse curso. E também falar da questão da campanha do Budget 2019. A gente já começou também essa campanha. Então, para vocês que estão pensando em traçar isso, em colocar como meta para o próximo ano, pode ligar aqui para a nossa área comercial, que a gente está à disposição para falar disso com vocês e ajudar, enfim, a desenhar uma proposta com relação a isso. Com relação às perguntas que nós recebemos, elas não param de chegar. O Thiago Alexandre mandou uma ótima aqui. A gente não vai conseguir responder todas aqui ao vivo, mas assim como nós fizemos nos outros, então a gente vai fazer um relatório delas, vamos fazer as respostas, criar um paper e enviar junto com a divulgação desse webinar que está sendo gravado. Então, assim, a gente vai tentar deixar todo mundo com a resposta ali e para deixar o tema um pouco mais quente, né? Isso aí. Que eu não tenho dúvida que vai ser... Eu queria desafiar todos aqui que nos prestigiaram assistindo e tal, e para transformar isso em algo prático, eu gostaria de desafiá-los no seguinte: acabado essa conversa, olhe para o seu modelo de variável que a sua companhia tem, porque a maioria tem algum modelo de variável. Você pode falar, não, eu não concordo, mas independente de você concordar, não concordar, ser complexo ou simples, eu desafiaria você a olhar para ele e falar assim, ok, qual é a filosofia por trás disso? Tente entender qual é a filosofia, porque qual o conceito? E aí isso vai te ajudar muito a caminhar para os próximos passos. Então,
esse é uma boa técnica de você exercitar o seu aprendizado nesse dia. Tá? Fechado. Maravilha. Robson, muito obrigada. Gente, prazer legal. enorme É isso ter aí. você aqui. Valeu. Gente, com Emerson, essa turma aqui é novamente. fácil fazer a coisa. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. A gente vai mantendo vocês informados com relação à próxima data. O tema a gente já divulgou aqui, mas a próxima data, logo a gente informa vocês, tá bom? Um abraço e muito Legal, obrigada. gente. Muito obrigado, tá? Tudo de bom Valeu. pra vocês, tá? Legal. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.